Irmãos, hoje chegamos à aula de número 17, já contando com a primeira parte desse módulo chamado Vida Cristã no século XXI, que será dos nossos filhos. E depois de 3 aulas falando tanto em demônios, hoje a gente vai falar de coisa boa, né? Vamos falar sobre anjos, o ministério dos anjos, qual a importância do seu ministério, por que esse estudo chamado angelologia, ele não é tão assim disseminado no meio evangélico, no meio protestante, né? A gente vai ver isso também. E como introdução, nós trazemos a palavra anjo, que vem do hebraico malak, do grego angelos, ou ângelos, e do português mensageiro. Então, a definição da palavra anjo é essa. O anjo é um mensageiro de Deus e ele tem uma função especialíssima, tanto junto a Deus quanto a Jesus, que vocês vão, à medida que nós colocarmos os textos, vocês vão percebendo de tão grande, de como é importante essa missão dos anjos. Aí nós vamos dividir a aula da seguinte forma. A primeira parte da aula, a gente vai correr um pouco. Por quê? Porque os textos que eu vou apresentar para vocês são textos bem conhecidos, mas a gente precisa para poder criar uma sistematização. E vocês podem, no vídeo, depois, se quiserem ver o contexto, enriquecer mais, saber mais sobre aqueles textos que lhes chamaram mais atenção, aí vocês podem, em casa, quando o vídeo sair, vocês podem reviver, rememorar. E a segunda parte da aula, que é um pouquinho mais densa, a gente já vai mais devagar e para ver se a compreensão não fica dificultada. A proposta para essa aula seria o seguinte: conhecer um pouco sobre o ministério dos anjos, conhecer suas características, entender sua importância no ministério de Cristo, na lei de Moisés, na criação e na queda do homem e na consumação. Vocês vão ver que os anjos estão envolvidos com praticamente todo o plano de redenção, os anjos estão envolvidos. Vamos trazer uma hipótese a respeito dos anjos e do número de anjos e da redenção. E no final relacionar com a imaginação teológica, que é o que nós estamos estudando desde 2 aulas atrás. Então essa seria a proposta de hoje. Em primeiro lugar, vamos ver a natureza dos anjos. Eles são espíritos ministradores. Está lá em Hebreus 1,14, que diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Quem é que vai herdar a salvação? Somos nós, a igreja. Então o livro de Hebreus está dizendo que eles são espíritos ministradores enviados a serviço a favor. Quer dizer, eles estão a favor da igreja. Então nós vamos, nessa aula, saber quais são as características dos anjos que nos trazem esse serviço, vindo diretamente de Deus. Essa palavra espírito ministrador, espírito é uma palavra muito difícil de entender. Eu até hoje não sei definir bem o que é espírito. Porque o que nos passa pela filosofia, principalmente platônica, é que espírito é aquela fumacinha, um pouquinho transparente, que de repente aparece quando você está dormindo no quarto e você toma aquele susto e sai correndo. Essa ideia veio da filosofia grega, se estabeleceu na igreja cristã, também na igreja evangélica, como se fosse um fantasma. É isso mesmo. Mas aqui vocês vão ver que os anjos, eles são de uma matéria diferente dessa forma que a gente entende. Não sabemos a matéria dos anjos, mas eles se encarnam, não é que eles se encarnam, eles aparecem em forma humana. Então, como os anjos aparecem em forma humana, eles tocam nas pessoas, né? A gente vai ver os textos,
Então fica difícil a gente entender assim, peraí, um espírito ministrador, e de repente é uma coisa de carne e osso, como se fosse de carne e osso. A gente vai ver de acordo com os textos que vamos apresentar. As principais citações bíblicas no Antigo Testamento. Isso aí é mais para a gente colocar no vídeo, para vocês pesquisarem em casa. São várias citações, como o anjo do Senhor socorre Agar no deserto, 2 anjos aparecem a Ló para destruir Sodoma, um anjo fala com Agar e Ismael no deserto, o anjo do Senhor fala com Abraão, com Jacó, com Moisés e com Balaão. Então, essas citações estão nesses livros que nós colocamos, o capítulo e o versículo, e aí vocês podem ver em casa. Existe uma diferença, irmãos, entre o anjo do Senhor e um anjo comum. Isso aí também não é matéria para a aula de hoje, mas só para vocês verem que a gente pode, só para vocês entenderem que existe uma pequena diferença. Ainda no Velho Testamento, o anjo do Senhor fala com Gideão, com a mãe de Sansão, aparece a Manoá, falou com Elias. Davi viu um anjo ferir o seu povo, e um anjo fala com Gad e Ornã. E ainda no Velho Testamento, um anjo destrói os líderes do rei da Síria, um anjo livra 3 amigos de Daniel, um anjo livra Daniel da boca dos leões, um anjo interpreta o sonho de Daniel, outro luta por Daniel e um anjo fala com o profeta Zacarias. Todas essas referências a esses anjos no Antigo Testamento é em relação a essa palavra Malaque. Eles aparecem com outras palavras, como príncipe, como homens de Deus, mas eu trouxe os textos que realmente a palavra anjo está lá como no hebraico Malaque. Já no Novo Testamento, estou trazendo as principais citações. Um anjo anunciou a vinda de João Batista. Um anjo falou com Maria. Um anjo falou com José. Uma multidão de anjos falou com os pastores. Anjos serviram a Jesus depois da tentação. Um anjo confortou Jesus no Getsemane. 2 anjos afastaram a pedra do túmulo de Jesus. Aí é que eu me lembrei já da mente investigativa do irmão Araújo, né? O que é que o irmão Araújo poderia perguntar aqui? Espera aí, 2 anjos afastaram a pedra. Será se um só não tinha poder para isso? Por que 2, né? Eu também não sei responder, meu irmão, mas já me lembrei das suas elucubrações. Principais citações ainda no Novo Testamento. Um anjo falou com as mulheres, um anjo tirou Pedro da prisão, um anjo aparece a Filipe, um anjo aparece a Cornélio, um anjo matou Herodes, um anjo não pode pregar. O Apocalipse foi revelado por um anjo enviado por Jesus. Apocalipse 1:1. 79 menções de anjos são feitas no Apocalipse. Só no Apocalipse. E na Bíblia toda temos mais de 300. E às vezes passa desapercebido, né? Então é muito importante o estudo dos anjos. Principais características e afirmações bíblicas a respeito dos anjos. Eles não se reproduzem. Está lá em Mateus 22:30. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Fazem parte do exército de Deus e são forjados para a guerra. Aí Apocalipse 12:7 é um versículo conhecido, já falamos nas aulas passadas. Então estourou a guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e seus anjos lutaram. Na verdade, Deus não luta contra o diabo, seria uma discrepância muito grande. Quem luta contra o diabo são os anjos de Deus, os arcanjos também. Mais um texto sobre o contexto da guerra. Segundo Reis 19:35. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Mais um texto, Atos 12:23. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes morreu. Esse texto de 2 Reis 6, de 14 a 18, ele é muito interessante, porque está no contexto da guerra com a Síria. E Eliseu, o profeta Eliseu, ele está lá com pouca gente, e de repente os assírios cercam o povo de Deus, e o moço de Eliseu,
quando ele vê aquele exército, ele fala, meu Deus do céu, vamos morrer. Aí Eliseu olha para o moço, né, e diz assim, olha, peraí, calma, eu vou pedir a Deus para abrir seus olhos. E o texto diz assim, então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo de Eliseu levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco dos que os que estão com eles. Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, peço-te que tires essa gente, que firas essa gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira conforme a palavra de Deus. Então Eliseu orou ao Senhor, e os anjos, que são espíritos ministradores que estão a favor dos que vão herdar a salvação, estavam ali de prontidão. Então a gente às vezes precisa abrir mais os olhos, né? A gente falou aqui sobre esse reino espiritual que nos rodeia, que está aqui acima, que nos cerca. Tanto os principados e potestades, tanto de Deus como do inimigo. Então os anjos de Deus estão sempre à nossa disposição para que nós possamos acioná-los quando necessário. Foi isso que aconteceu aqui com o moço de Eliseu, que estava desesperado com o exército da Síria. Próxima característica dos anjos, eles se materializam em forma humana. Então, eles se materializam de uma forma que até eles comem e bebem. Aqui esse texto de Gênesis 18, de 1 a 2, diz assim. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda, ao encontro deles, prostou-se em terra. Então, realmente apareceram 3 homens, que eram anjos. Esses mesmos 3 homens, ou anjos, foram em direção a Sodoma e Gomorra. Ló os recebeu em casa e comeu e bebeu com eles. Então, como é que um espírito pode comer? Né? Então, aqui estão os espíritos ministradores, que são os anjos, comendo. Por isso que a gente precisa rever essas ideias de Platão dentro da igreja. E aqui o texto de Hebreus confirma isso, 13:2, quando diz assim, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Outra característica, eles ajudam os crentes com proteção e livramento. Está lá em Mateus 18:10. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. São palavras de Jesus. Ele está dizendo que os anjos dos pequeninos, daí vem a ideia de anjo da guarda, que cada ser humano, cada crente, cada servo do Senhor possui um anjo da guarda. E por que essa ideia não foi difundida no meio evangélico, né? No meio protestante? Talvez, penso eu, por causa do mau uso que fizeram, trazendo doutrinas estranhas e tradições que não fazem parte das Escrituras. Quer ver um exemplo? Aqui Deus tem uma referência ali embaixo do site. São 8 sinais que um anjo quer se comunicar. Isso aí segundo os místicos, não segundo a Bíblia. O primeiro sinal, mudança de temperatura. Se você estiver no seu quarto que a temperatura mudar de repente, esfriar muito ou esquentar muito, então tem um anjo querendo se comunicar. Segundo sinal, ver sequências numéricas repetidas. Se você olha para a hora aqui, 11 horas e 11 minutos, opa, 11:11. Você sai para o estacionamento, aí tem lá um carro, a placa 11:11. Aí você vai passando ali na Epitácio Pessoa, tem lá um outdoor que apareceu 11:11. Pronto, um anjo quer se comunicar comigo. Então,
Esse tipo de misticismo, de superstição, também foi entrando dentro do misticismo e dentro de uma parte da igreja cristã. Outra característica, sentir cheiros inesperados. Você entra no local e você sente o cheiro do bolo daquela sua avó que morreu. Puxa vida, minha avó morreu, o cheiro do bolo está aqui, eu estou sentindo. Então, opa, tem um anjo querendo se comunicar. Outra coisa, os animais domésticos agindo de forma estranha. Você vê o cachorro assim olhando para a parede. Um gato, né? Fixo, com olhar fixo. Ele está vendo um anjo. Então, eles pensam assim. Ser salvo de um perigo. Pronto, aqui a gente faz uma interseção com a Bíblia. Nós acreditamos que os anjos podem nos salvar de um perigo. E eles também acreditam. Então, aqui está batendo. Encontrar penas brancas. Você vai na rua, encontra uma pena branca, mais na frente encontra outra pena branca. Opa, tem um anjo me seguindo, ele quer se comunicar comigo. Encontrar cartas. Cartas, segundo eles, né? Cada carta tem um significado, tem uma história, prevê seu futuro, adivinha seu passado. Então, se você encontrar cartas na rua, um anjo quer se comunicar. E, por fim, ter sensações nos sonhos, que isso aqui também bate com as escrituras, porque às vezes Deus fala através da gente, às vezes um anjo traz uma mensagem através de sonhos, como falou várias vezes com alguns profetas e também com Daniel. Então, por causa disso, creio eu, a doutrina dos anjos foi deixada de lado na igreja evangélica, que é uma doutrina tão rica e tão cheia de ensinamentos para nós. Voltando agora à Bíblia, vamos para mais alguns textos a respeito do anjo, desse anjo, digamos, da guarda. Está lá em Atos 12, 14 e 15. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram, você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. Porque Pedro estava preso. Então Pedro foi solto realmente da prisão através de um anjo. Quando ele chegou na casa dos discípulos, essa criada chamada Rode, ela ficou espantada, disse, olha, Pedro está aí. O povo, ninguém acreditou. O povo orando para Pedro sair, aí quando Deus soltou Pedro, ninguém acreditou que Pedro foi solto. O povo orava para isso. Deus atendeu a oração. Ele falou, não, a gente não acredita não. E Pedro estava lá. E ele disse, não é ele não, é o anjo dele. Então, o povo tinha essa ideia de que existia um anjo que andava com os servos do Senhor. Aqui mais um texto. Então Jesus lhes disse, coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir ao meu Pai e ele me mandaria, nesse momento, mais de 12 legiões de anjos? Isso é Jesus que está dizendo. Uma legião de anjo tem mais ou menos entre 4 a 6 mil anjos, baseado no exército romano da época. Então, quando falava, o general tem uma legião, mais ou menos 5 mil soldados. Então, Jesus está dizendo aqui que se ele quisesse, ele pediria 60 mil soldados. São 12 legiões. 12 legiões de 5 mil, né? Então, se eu quisesse, eu pediria aqui ao meu pai 60 mil soldados, 60 mil anjos. Mas não foi o caso. E eles ajudam os crentes com a proteção e livramento, ainda é o tema. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. E Salmo 91, 11 e 12 diz assim, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Essa é uma promessa do Salmo 21 para o seu povo. É 91, está errado? Desculpa. Então essa é uma promessa do Salmo 91 para o povo de Deus. Vocês lembram onde esse Salmo foi citado? Lá em Mateus 4, pelo Satanás, quando estava tentando Jesus. Né? Pula daí, né, do pináculo do templo, porque está escrito que Deus dará ordens aos seus anjos para que eles lhe protejam aqui. Então foi um salmo citado pelo próprio Satanás, que conhecia a função dos anjos. Outro texto a respeito de proteção e livramento está lá em Daniel 6, 22.
O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum. Porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Aqui Daniel ele está associando a forma de viver correta com a proteção de Deus através do anjo. Essa é a teologia de Daniel. Então Daniel foi para a cova dos leões, veio o anjo, fechou a boca dos leões, e ele entendeu que ele foi considerado inocente diante dele porque não cometeu nenhum delito contra o rei. Então é assim que Daniel entendia a proteção do anjo. Aqui Atos 12, 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Então, a leitura que um místico faz aqui, ele joga o foco para esse versículo a respeito da luz. Como se o anjo fosse uma luz que aparece, não uma energia. Mas o que está escrito no texto não é isso. Está escrito um texto que toca no lado de Pedro, o espírito ministrador tocando, quer dizer, acorda Pedro. Né? Então o foco do texto está nisso, para um anjo realmente que tem matéria. E aí Pedro foi solto. Mas os místicos olham mais para esse lado da luz. Né? É mais fácil dizer que o anjo estava escuro, o anjo chegou com a lanterna. Né? Então, por isso que a luz. Se for também para empobrecer o texto, é melhor falar que era uma lanterna. Outra característica, sua adoração é proibida. Apocalipse 19, 10. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, a adoração a anjos é proibida. Culto a anjos, como diz aqui no próximo versículo de Colossenses 2,18. Não aceite a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Então a gente não pode fazer culto a anjos, nem promessa a anjos, nem adoração a anjos, coisa nenhuma, porque eles são conservos nossos. Eles estão à nossa disposição para nos ajudar. Não, nem oração, nada. Você pode fazer uma oração a Deus pedindo que Ele envie anjos para as suas guerras, as suas batalhas. Existe também uma hierarquia nos céus entre esses seres espirituais. E o anjo parece ser o ser mais hierarquicamente que está mais abaixo. Nós temos acima dos anjos os arcanjos. Esse texto é de Judas 1,9. Diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Então, o próprio Miguel, ele não conversa com demônios. Ele manda o Senhor repreender. Não é ele mesmo que repreende. Essa palavra arcanjo só aparece 2 vezes na Bíblia, no Novo Testamento. Uma é nesse texto que nós falamos, em Judas, e a outra em 1 Tessalonicenses 4,16, que diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui tem uma ordem, né? A palavra de ordem vem do Senhor, o arcanjo toca a trombeta, e aí o Senhor desce dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porém, no Antigo Testamento, Miguel aparece com outro nome. Aqui em Daniel 10:13, ele aparece como príncipe, mas não esse aqui da Pérsia, o próximo. Mas o príncipe do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Então, no livro de Daniel, ele não aparece com a palavra arcanjo, mas aparece como nome
como um príncipe. E por aqui a gente vê que existem demônios territoriais, como alguns criticam, que não existe, existe. Na Pérsia, 21 dias o anjo Gabriel demorou a passar porque estava havendo resistência demoníaca naquele setor. E aí veio Miguel e deu um chega para lá nesses demônios, e aí Gabriel pôde trazer a profecia das 70 semanas para Daniel. E das 70 semanas, não, eu acho que ia dar dos próximos 3 reis que viriam da Pérsia. Em Daniel 12:1 também diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Aqui já não fala em arcanjo, mas a gente entende que é o arcanjo Miguel. O defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado no livro da vida. Então a gente entende que Miguel é o defensor do estado de Israel. Esse mesmo Miguel que aparece como príncipe no Antigo Testamento, ele é o defensor do estado de Israel. E creio eu que é por isso que aquele escudo de mísseis, aquele escudo de defesa de Jerusalém e de todo o estado, que não deixa nenhum míssil daquele cair, eu acho que Miguel está envolvido nesse negócio. Não é só tecnologia, não. Porque 3.000 mísseis sendo jogados ali de Gaza e não cair nenhum, é um negócio meio milagroso. Depois aqui ainda temos um querubim. Ezequiel 28:14, já lemos esse texto. Você era o querubim da guarda, está falando de Satanás, que foi ungido. Eu estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Isso aqui era Satanás antes da queda, quando ele era querubim. Deus colocou, não sei se os irmãos lembram, Deus colocou 2 querubins colocou querubins para tomar conta da árvore da vida, quando o homem caiu. Na Arca da Aliança tem 2 querubins, no Templo de Salomão também tinha 2 querubins. E por fim, serafim só aparece uma vez nas Escrituras, que é no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então essa visão que Isaías teve de um serafim foi dessa forma. Eu não sei se eles são realmente dessa forma, ou é uma forma que Deus mostrou para ele para entender a glória de Deus. Porque os antigos tinham uma coisa com os pássaros, que eles olhavam assim, um pássaro que tem asas, que voa, né? Que consegue atingir alturas que todo ser humano gostaria de ter para ver a imensidão por aquele ângulo. Então, não sei se é porque o anjo ter asa, eu acho que até atrapalha a questão do deslocamento. E eles não se deslocam, né, voando dessa forma. Eles passam de dimensão para dimensão, eles se materializam aqui, depois desaparecem. Não creio que eles tenham essas asas literais, mas eu acredito que isso é mais para os antigos entenderem a glória, como é que eles entendiam de uma pessoa que tivesse glória ter essas asas, porque eles conseguiam voar e ir para todo canto, se deslocar, que o homem não conseguia fazer isso. Número de anjos. Não sabemos quantos anjos existem, mas isso aqui é muito importante para o final da aula, para a gente entender que existem muitos anjos e que isso tem uma certa importância para esse estudo de hoje. Foi Enoque da 7ª geração a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isso a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos. Então a volta de Cristo será com muitos milhares dos seus anjos. Apocalipse 5:11. Olhei outra vez e vi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam em pé em volta do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Vamos ver mais alguns textos do número de anjos. Os carros de Deus são miríades, miríades de milhares, milhares de milhares. O Senhor está no meio deles, como em Sinai, no santuário.
Milhares de milhares, são milhões. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e 10 milhares vezes 10 milhares, que dá 100 milhões, estariam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Então a gente não sabe se anjos eram milhões, bilhões, até trilhões, porque como milhares, milhões de milhões, já dá trilhão. Então é um número muito grande de anjos que servem no céu, e também um número muito grande de anjos que caíram. É um terço que caiu, mas 2 terços ficaram a serviço de Deus. Importância dos anjos no ministério de Cristo. Lucas 12, de 8 a 9. Digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado também diante dos anjos de Deus. Então vai haver um confessar de Jesus, ou está havendo, no Kairos de Deus, um confessar. Quando nós confessamos, ele confessa nosso nome também diante desses anjos. Então esses anjos são importantes. É aquela história daquela plateia que está olhando todo o movimento da redenção para participar e compreender com profundidade a justiça de Deus. Mateus 24, 36. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então vamos imaginar a cena. Aqui está se referindo, no meu entender, ao arrebatamento, que quando fala em som de trombeta, está se referindo ao arrebatamento. Ele envia seus anjos na frente, com o toque das trombetas, e esses anjos é que vão tirar o povo daqui. Os anjos vão recolher o povo para encontrar com o Senhor nos ares. Para o quê? Para as bodas, para um casamento, para uma festa. Então vocês imaginem, lá está o noivo, aqui está a noiva, vem milhões de anjos tirar a noiva e levar para o noivo. Aí imagina aquele cortejo, aquelas criancinhas que levam, como os pajens, que vão levando a noiva. Então, é mais ou menos essa figura que os anjos vêm fazer quando eles vierem arrebatar a igreja para essa festa lá em cima. Aí depois Jesus volta para instaurar seu reino. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Sempre os anjos presentes no ministério de Cristo. Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Os anjos também estão presentes na confissão de Jesus em relação ao nome daqueles que o aceitaram. Importância dos anjos no livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Veja que coisa interessante. Às vezes a gente não atenta que o livro do Apocalipse foi trazido por um anjo. É a revelação de Jesus Cristo, mas foi através de um anjo que ele mandou. Quem ditou para João escrever, e também quem trouxe as visões, a revelação que Jesus, se revelou para João, mas aqui o texto está dizendo que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Então isso aqui é muito importante, a gente segurar essa informação para comparar com a lei de Moisés. O anjo é o mensageiro, é o Malak. O mensageiro traz a mensagem. A mensagem para João foi trazida por um anjo. E para Moisés? Não sei se
Pelo Senhor. Muito bem. Mas aí a gente vai entender quando é o anjo, quando é o Senhor, porque aqui em Atos, diz assim, Atos 7,53. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Então, o livro de Atos está dizendo, vocês, o povo de Deus, recebeu a lei através de anjos. E mesmo assim vocês não guardaram a lei. Vai ficar essa pergunta que a gente vai tentar se aprofundar. Qual é a pergunta? Foi Deus quem promulgou a lei de Moisés ou foram anjos? Por que é importante a gente saber disso? Por causa da draconice. Tem pessoas, eu vou explicar o que é draconice. Tem pessoas que são tão incoerentes em relação à questão do entendimento bíblico, que elas chamam Deus de genocida, porque foi dada a ordem aos exércitos de Josué de exterminar um povo. Depois de muita misericórdia, depois de muito aviso, depois de muita misericórdia, Deus vai autoriza o juízo. Então, essa palavra aqui, draconice, vocês não vão achar no dicionário, não, é uma palavra nova. É uma mentoria extraterrestre que atua na mente humana, invertendo o processo lógico e de bom senso para dar à luz a incoerência extremista. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, uma pessoa que, nós trouxemos até um vídeo aqui, uma pessoa que se envolve numa campanha, se rasga toda, às vezes arrisca a vida para defender os ovos do papagaio e para defender as tartaruguinhas. Eu acho que deve defender as tartaruguinhas. Mas essa mesma pessoa é a favor do aborto. E essa mesma pessoa assina abaixo assinado para liberar o aborto. Isso é uma draconice muito grande. A mente que está por trás aí é a mente do dragão. Vem da palavra dracon no grego, que quer dizer dragão. Uma pessoa que olha para o Velho Testamento com os óculos da modernidade e diz que Deus é genocida, entretanto, está envolvido na campanha com a FUNAI, que os índios matam os filhos deficientes, porque é cultura, e pega os gêmeos e também enterram vivos, porque o gêmeo é yin e yang, um é do bem, outro é do mal. E como ele não sabe qual do bem e qual do mal, manda matar os dois, então isso é draconice mesmo. Porque é uma incoerência, é uma loucura tão grande. Eu vi um vídeo, eu acho que ele está para mostrar na próxima aula, de uma moça que tirou a visão, tirou os olhos, queria ficar cega porque ela se sentia cega. Ela se sentia cega, pronto, ela tirou a visão. Disse que agora ela está bem, porque ela se sentia cega e cegou dos olhos. Disse que se arrependeu pela forma que fez, mas é isso mesmo. Inclusive uma médica que estava nessa entrevista não gostou, né? Ela falou um bocado de coisa. Eu vou ver se eu trago o vídeo no próximo aula. Então, por que isso? Para que essas pessoas entendam que a palavra de Deus, ela é pura, ela é perfeita, e ela foi dada por Deus através dos anjos, e ela precisava ser compreendida pelos povos da época, não por nós, porque as coisas vão mudando, os processos culturais vão mudando, mas eu tenho que ler a palavra de Deus com a ótica dos antigos. Eu não tenho que ler com a ótica de agora. É por isso que os anjos trouxeram essas leis, porque eram justas a respeito do povo da época, e a gente vai provar através dos textos. A lei foi promulgada através de anjos, complementando mais o argumento. Gálatas 3,19. Logo, para que a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então a lei, ela é de Deus, o mediador é Moisés, mas quem promulgou foram anjos. E o que é que Deus fez? Deus deu autorização para os anjos promulgarem a lei. Os anjos serviram como uma interface entre Deus e Moisés
e Moisés deu a lei para o povo. É por isso que Jesus fala assim, o Novo Testamento fala sobre a lei de Moisés. E Jesus, quando vem com a palavra dele, que é superior à de Moisés e dos anjos, ele diz assim, os antigos disseram, mas eu, porém, vos digo. Então, a palavra de Jesus é bem superior à palavra de Moisés. Como é que a gente vai entender essa interface entre Deus, entre os anjos e entre Deus e Moisés através dos anjos? Outros textos aqui. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Mais um texto que confirma que a palavra de Deus a respeito da lei veio dos anjos. E o terceiro texto, Deuteronômio 33, 2. Ó Senhor Deus, o Senhor Deus veio do monte Sinai, ele surgiu como o sol por cima de Edom, e do monte Parã brilhou sobre o seu povo. Com ele vieram milhares de anjos, e à sua mão direita havia fogo. Aí a gente fica pensando assim, como é que a gente vai entender essa questão cultural, essa questão da justiça de Deus que precisaria ser mostrada ao povo, e o povo ao redor precisaria reconhecer essa justiça de Deus e a perfeição da lei. Qual é o texto que vai instrumentar isso que eu estou dizendo? Deuteronômio 4, 5 e 6. Isso aqui são as palavras de Moisés, já quando ele está fazendo aqueles últimos discursos antes de morrer. E eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Então, a lei precisaria ser entendida não só pelo povo de Deus, mas pelos povos ao redor. Porque os povos ao redor já tinham seus códigos. Já existia o código de Hammurabi, é anterior à lei de Moisés. E a lei de Moisés vem ratificar o código de Hammurabi, que é a justiça de olho por olho, dente por dente. Jesus depois ele vem com outro ensinamento, com a graça que é superior à lei de Moisés. Mas a lei de justiça para aqueles povos era olho por olho e dente por dente. Então era necessário que os olhos dos povos, ouvindo isso, abrissem a boca e disseram assim, rapaz, esse povo é sábio, essa lei é boa, essa lei é inteligente, e esse povo é inteligente e sábio. Aí onde é que a gente consegue trazer para os dias de hoje essa sabedoria que foi dada a esse povo por causa da lei, refletindo aonde hoje, nos nossos tempos, no povo de Deus? Nós temos 700 personalidades que receberam o prêmio Nobel. Dessas, 152 são judeus. A referência está ali, o link. Nós temos uma população mundial de 8 bilhões de pessoas. Uma população de judeus no mundo são 13 milhões, que equivale a 0,16% da população. Então, como é que 0,16% de uma população detém 20% dos prêmios Nobel? Só Einstein foi indicado para 52, ele só ganhou um. Porque no prêmio Nobel também tem uma certa política. Já pensou dar 52 prêmios para Einstein, né? Ficava esquisito. Ele ganhou um, mas foi indicado a 52. Então, com essa presença angelical maciça, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a gente vai entender que em diversos textos das Escrituras, as ações de Deus são feitas através de anjos e de seus servos que usam uma linguagem chamada metonímia. Aí eu queria que vocês prestassem atenção aqui para a gente entender essa questão de quando Deus dá a uma pessoa, quando ele coloca o seu nome numa pessoa, num profeta, como é que as coisas acontecem. Porque aí vai entrar também
a compreensão do profeta e os sentimentos do profeta. Vamos trazer os textos. Vamos ver logo primeiro o que é metonímia. Metonímia tem sua origem na palavra grega metonímia, que significa mudança de nome. A metonímia é uma figura de linguagem que consiste na substituição de palavras com sentidos próximos, ou seja, é utilizada uma palavra em vez de outra, sendo que ambas partilham uma relação de proximidade ou contiguidade de sentido. Vou dar um exemplo para os irmãos entenderem. Metonímia, você substitui uma palavra por outra e elas têm uma íntima relação entre si que ficam praticamente a mesma coisa. Por exemplo, João Batista e Elias. Lá em Zacarias, em Malaquias, aliás, 4:5 diz assim, que Elias virá e restaurará todas as coisas e Elias trará uma consolidação no coração dos pais dos filhos, né? Eu farei que se convertam os pais aos filhos. Está lá escrito em Malaquias 4, versículo 5. Em Mateus 17, de 11 a 13, Jesus diz assim, olha, está certo, está escrito que Elias viria. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram tudo quanto quiserem com ele. Quando Jesus diz isso, aí no versículo 13 diz assim, e os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Aliás, quando Jesus fala sobre Elias, os discípulos entenderam, ele está falando de João Batista. Então era comum você trocar um termo por outro, quando o ministério era muito parecido. Quer ver outro exemplo? O exemplo do ministério de Davi. Davi com Jesus. Eles têm uma íntima relação. Porque o livro de Ezequiel 34, 23, diz que porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, ele as apacentará e será o seu pastor. Como é que Davi vai apacentar e ser o único pastor se Davi já estava morto? E Ezequiel está dizendo que Davi vai ser o pastor, o único pastor que vai voltar. Aí, o versículo de João 10,14, aí Jesus diz assim, olha, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, aí a metonímia entre Davi e Jesus. Porque, na verdade, o Davi aqui é Jesus. E Jesus ainda diz assim, ele dá uma ironizada quando os discípulos começam, ele dá uma enrolada na cabeça dos fariseus lá. Vocês estão me chamando de filho de Davi? Como é que eu posso ser filho de Davi se Davi disse que eu era o Senhor dele? Quando ele disse assim, disse o Senhor ao meu Senhor. Lá no Salmo que eu não lembro o nome. Então, Jesus ainda diz isso. Como é que você diz que eu sou filho de Davi? Então, Jesus, para o profeta Ezequiel, é Davi. É uma metonímia. Eles estão tão interligados que existe essa interligação entre eles. Agora vamos trazer essa compreensão para os textos do Antigo Testamento, quando a gente está falando da lei, quando está falando de Moisés. Vamos trazer isso lá para trás novamente, para a gente chegar a uma conclusão um pouquinho no fim. Olha o que é que diz Êxodo 4, 14 a 16. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse, Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele vem ao seu encontro e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele e ele lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca e você será para ele como Deus. O que é que Deus está querendo fazer aqui? Ele está dando uma autoridade a Moisés. Ele está dando uma missão a Moisés de que, Moisés, na hora que você abrir a boca, você é como Deus. Aqui está sendo criada uma metonímia. Por isso que a lei de Moisés, por isso chamada a lei de Moisés. Mas Deus está por trás da lei de Moisés, porque ele colocou o nome dele na boca de Moisés. Vamos continuar com os textos. E aqui eu lembro de um assunto interessante, um texto de... eu acho que está lá, deixa eu ver se eu anotei aqui. 2 Reis 2:24. Lembrem que Eliseu era um profeta de Deus e ele tinha sobre ele a autorização de falar as palavras de Deus. Então Deus
criou uma metonímia entre ele e Eliseu. Quando Eliseu foi chamado, insultado pelos meninos que estavam por lá, de calvo, eu não sei que gravidade tinha esse insulto na época. Eliseu amaldiçoou os meninos em nome do Senhor e saíram 2 ursas e comeram 42 meninos. Como é que a gente pode explicar isso? Não faz sentido Deus ter, porque chamou Eliseu de calvo, ter autorizado essa matança. Mas acontece que o nome de Deus estava sobre Eliseu. Eliseu era um profeta de Deus. Então, na hora que Eliseu abriu a boca, lembra de Noé? Por aquele fato a gente fica sem entender, né? Noé era um servo de Deus e vai amaldiçoar o neto. Isso repercutiu nas gerações dele até hoje, porque a gente não sabe que sentimento Noé teve ali, porque nós não fazemos parte daquela cultura. Que eu posso chamar qualquer pessoa de careca aqui, a pessoa vai achar engraçado. Mas nessa cultura aqui, isso era muito grave, porque fez o profeta amaldiçoar essas pessoas. Continuando aqui o mesmo raciocínio. Êxodo 3, 2 a 4. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Esse texto é bem conhecido, a sarça ardente. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está, esta é terra santa. Afinal de contas, é o anjo ou é Deus? Porque no mesmo texto, porque só tem uma pessoa aqui, no mesmo texto ele está falando que o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. E no versículo 5 diz: e Deus continuou. Quem é que vai responder? Não sou eu. Quem vai responder é o texto de Atos 7:30. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Então aqui é uma metonímia entre o anjo e Deus. Quem estava falando, na verdade, ali, era um anjo. Era o anjo do Senhor. É um anjo diferenciado, mas era um anjo. Depois que Deus diz que enviará um anjo adiante do povo no deserto, e confirma que ele estará sob o anjo, vamos ver o texto de Êxodo, para a gente entender ainda melhor essa questão da metonímia. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Dê atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Então eu vou colocar meu nome no anjo. O que ele fizer, está feito. Nele está o meu nome. E os anjos são guerreiros. Os anjos são forjados para a guerra. Então os anjos estavam com Josué na guerra. Então se era para destruir um povo, era para destruir um povo. Era uma questão de guerra, das guerras de Javé, que os teólogos chamam. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Nesse próximo texto, o narrador já diz uma coisa muito interessante aqui, ó. Êxodo 24, 9 a 11. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel. Eles viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Então o texto está dizendo aqui que tanto Moisés quanto Arão, quanto Nadab e Abiú, viram a Deus. E esse outro texto aqui, o próximo texto,
diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Isso aqui é uma metonímia? Ou era Deus que falava com Moisés e esse povo viu a Deus? Como está escrito no texto passado. Quem vai esclarecer é o próximo texto. E Deus acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Então a gente vai vendo esses textos e vai aprendendo a discernir onde é que está a metonímia, onde é que tem um anjo e onde é que está Deus. Porque o 2 Timóteo, 1 ou 2 Timóteo, não lembro, diz que, acho que 1 Timóteo 6, diz que Deus está em glória inacessível. Só quem contempla a face de Deus são os anjos. O humano não vai contemplar a face de Deus. Porque quem contempla a face de Deus nessa carne de pecado morre. Então Moisés falava com Deus face a face, aí é uma metonímia para anjo. Porque o texto aqui diz aqui, você não poderá ver minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. E aí a gente vai mais para frente um pouco. Nesse texto aqui de Miguel e Deus, há metonímia também entre Miguel e Deus? Quem é, Miguel ou Deus aqui? Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como Deus dissera. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente do vale de Bet-peor. Até hoje ninguém sabe onde foi sepultado. Aí a gente fica imaginando, a gente lê o texto, Deus sepultou Moisés. Mas fica difícil a gente imaginar Deus descendo e sepultando Moisés. Aí como é que a gente vai entender isso? Quem vai explicar para a gente como é que foi esse sepultamento? É o livro de Judas. Judas 1,9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Então a gente entende que houve uma metonímia entre Miguel e Deus, e quem enterrou foi Miguel. E o Satanás estava ali por quê? Porque o Satanás não tinha interesse em enterrar o corpo. Porque se o corpo fosse achado, não fosse enterrado, Moisés poderia ser um objeto de idolatria do povo de Israel. Porque Moisés é considerado para Israel o grande legislador e um ícone de uma relevância extrema. Então Deus não queria que houvesse idolatria por corpo de Moisés. E, na verdade, Miguel enterrou, e houve uma luta lá de Miguel com Satanás, porque Satanás não queria que enterrasse. Aí a gente pode fazer a seguinte afirmação: o ministério dos anjos como mensageiros no Velho Testamento fez uma interface entre Deus e seus servos para que a lei fosse aplicada com justiça, mediante o entendimento de Moisés e dos povos ao redor, como disse lá em Deuteronômio. Importância dos anjos na queda do homem. Existe uma metonímia entre anjos e Deus aqui, nesse versículo, Gênesis 3:21. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Como é que Deus vestiu um casal já pecador? Porque aqui ele já estava em pecado. Se Deus vem vestir e aparece, eles morreriam, seriam fulminados. Então quem foi que matou esse animal? Porque para vestir de pele tem que morrer alguém. Então, o animal foi morto, foi tirado a pele, e aí aí Adão e Eva foram vestidos com pele de animais. Porque aqueles que tinham feito de parreira não serviria. Também sabemos que alguns querubins ficaram guardando a árvore da vida. Também está escrito, os querubins guardavam. Então, os querubins já estavam lá no Éden. E a gente não sabe se esses mesmos anjos aí, não sabemos, especulação, se esses anjos que habitavam ali, eles depois deixaram seu estado natural, copularam com as filhas dos homens e deu aquele problema de Gênesis 6. Isso já é outra janela de estudo, mas não é para agora, mas é só para deixar aberto para vocês pesquisarem. Importância dos anjos na criação. Gênesis 1, de 26a
a 27. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos o homem aqui já está um plural, né? Então, quando Deus fala assim, olha, eu vou fazer o homem, não, façamos. E a palavra Deus aqui, no original, é Elohim, que quer dizer deuses, é um plural. Eloá é o singular, Elohim é plural. Então, quando a Bíblia fala em Elohim, então está falando um Deus plural. Então, aqui a gente sempre entendeu que é a Trindade que trabalhou na formação do homem, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Mas será que os anjos estavam juntos? Daniel me mandou um estudo que eu achei interessante, que no estudo dele diz que a palavra Elohim, quando aparece uma vez só, está se referindo a seres celestiais, que podem ser anjos, arcanjos, querubins, serafins. E quando ela aparece duas vezes no mesmo versículo, Elohim, Elohim, está se referindo a Deus, a Deus mesmo, ao Pai, né? Isso eu achei interessante, porque aqui ela aparece uma vez só. Então aqui tem uma implicação, que é uma implicação que a gente vai imaginar, mas não está escrito. Que isso cala as minhas dúvidas, né? Porque a gente que gosta de ler a Bíblia, estudar, a gente fica com aquela dúvida, né? Então, nessa questão de se houve anjos na participação da criação do homem, se eles participaram, a gente pode pegar uma comparação, um paralelo entre o segundo Adão, que foi Jesus, e o primeiro Adão, que é um homem. Jesus, homem, e Adão, homem. Como foi a gestação de Jesus? Quanto tempo Jesus levou para ser gerado? 9 meses. Né? A Bíblia diz que o Espírito Santo cobriu Maria, veio uma semente do céu, né? Veio um DNA do céu, os cromossomos todos prontinhos, ali os 46, como ser humano. E ali Maria engravidou e cedeu como se fosse uma barriga de aluguel. Né? Cedeu todo o placenta, todo o material de nutrição para Jesus. Jesus nasceu. Isso levou 9 meses. Por que o primeiro Adão também não levaria 9 meses para nascer? Por que seria diferente? Se o criador das leis é o próprio Deus. Se ele criou uma lei biológica que o homem ele é gerado com 9 meses, por que Adão também não seria gerado com 9 meses? Se é assim, todas essas teorias da criação, dos dias de criação, de 24 horas, elas caem por terra. Elas passam a ser de 1 ano. E também o de milhares de anos, também cai por terra. Até porque existem algumas questões sobre a criação, sobre a interdependência entre esses dias. Por exemplo, as plantas dependem de fotossíntese. As plantas também dependem de insetos para polinizar. Então, os dias da criação não poderiam ser de muito longos. Porque como é que no dia que foram criadas as plantas, a fotossíntese só vem no 4º dia, no 5º dia vem os animais. O ecossistema ele é interdependente. Essa é outra história. Esse sistema não dá tempo. Esse sistema é interdependente. Então, se você coloca pelas próprias leis divinas, o homem sendo formado com 9 meses, aí vem outras perguntas, porque o texto que nós temos é somente que Deus formou do pó da terra. Nós não temos detalhes, né? Mas se a gente trouxer, nós falamos muitas vezes aqui, no texto de Hebreus, que as coisas da terra são sombra, são figuras das coisas do céu. Então, se Deus criou os anjos com a instrumentalização dos anjos, eles vieram para cá e passaram 9 meses cultivando, digamos, Adão, como? Os antigos não podiam imaginar isso. Não tinha imaginação para isso. Então o texto tem que vir com essa linguagem. Não precisa dar detalhes, a gente precisa só crer no texto pela fé. Mas hoje a gente já pode imaginar. Porque hoje tem detalhes sobre isso. Hoje tem especulações sobre isso. Aqui nessa revista aqui, tá aqui. Essa revista Isto é Dinheiro,
tem uma reportagem sobre o útero artificial. Eu coloquei no próximo slide, vai ter um vídeo do YouTube, que eu achei um vídeo espetacular, muito bem feito, que tem um cientista alemão querendo fabricar 30 mil bebês por ano, totalmente independente do ser humano, apenas ele só precisa da primeira célula. Ele faz uma fertilização artificial pela técnica do ICSI, consegue pegar os gametas, fundir e acabou. Você pode ir embora para casa. O resto agora é com eles. Então, esse tipo de incubadora aí, ela começa desde o início para gerar um bebê e vai até o fim. E você ainda pode editar geneticamente, escolher os olhos. Qual a questão? As questões éticas. E o nome do cara é esse aqui. Eu não pesquisei muito ainda sobre a vida dele, mas é o Hashem al-Gaili. Hashem é um nome hebraico, Al é um nome árabe. Eu não sei se ele é um árabe judeu, uma coisa assim. Mas eu sei que ele é alemão e nasceu no Iêmen. É a única informação que eu tenho dele que não deu tempo de pesquisar. Mas ele disse assim: um projeto do biotecnólogo alemão Hashem al-Gaili quer desenvolver uma maneira inusitada para que pais tenham seus bebês de forma personalizada. As crianças viriam ao mundo em uma cápsula ou útero artificial. Ainda não há tecnologia atualmente para isso. A questão ética ainda é uma barreira, porque só se permite manipulação de embriões até 14 dias. Na China já se faz testes com ratos e uma babá robô que fica controlando os nutrientes e enviando relatórios. Caso as limitações éticas sejam retiradas, o útero artificial poderá estar pronto em 10 anos. Então, veja só, ele acha que em 10 anos, porque já estão fazendo isso com ratos, então ele acha que em 10 anos ele não precisa mais de ninguém, vão brincar de Deus e vão criar seres humanos à imagem e semelhança, né? Porque vem Não, os seres humanos. Quem quiser pesquisar, eu vi na internet algumas coisas muito interessantes. Então, se a gente puder trazer esse entendimento a respeito desse ministério dos anjos, a gente pode entender que foi montado um laboratório aqui na Terra e anjos cuidaram de formar Adão e depois Eva veio por clonagem. Naquela época, os antigos não tinham esse conhecimento, hoje nós temos. Está aí para chegar. Então, essa é uma grande importância dos anjos até na criação dos seres humanos, se esse argumento estiver correto. Bom, vista essa questão desse ministério angelical na humanidade, desde a criação até a consumação, faremos alguns questionamentos, para a gente já ir para o fim da aula. Algumas questões. Por que Jesus não redimiu logo a humanidade em Adão e Eva e não extinguiu logo o mal? Vocês já ouviram alguém perguntar fazer essa pergunta? Eu já vi muita gente. Por que Jesus não resolveu logo isso? Deus não resolve, não é todo soberano, não é o soberano. Chegava lá, já resolvia, destruía logo Satanás, acabava com o mal, né? Então, está tudo certo. Então, temos essa pergunta, essa questão. Segunda questão. Por que Deus não enviou o seu Messias no tempo de Abraão? Então, o povo não seria escravizado e muitas mortes iriam ser evitadas. Abraão já tinha muita gente, já tinha feito aliança com Abraão. Abraão já creu, já ofereceu seu filho Isaque, então Deus já poderia ter oferecido o seu e ter acabado ali, naquele tempo, a história, porque evitaria escravidão, evitaria os cativeiros assírios, cativeiro babilônio, onde até as mães comiam os filhos dos outros porque tinham fome. Então, evitaria tanta desgraça. E uma terceira questão, por que Jesus não voltou logo depois de Pentecostes para evitar a morte e o martírio de tantos cristãos que morreram na arena dos leões e ainda morrem, perseguidos até hoje? Então, a gente falou em aulas anteriores que a gente precisava de respostas, ainda que não fossem respostas, digamos assim, com tanta certeza, mas respostas que fossem, na imaginação teológica, instrumentadas por textos da palavra de Deus, Para a resposta pode não ser totalmente satisfatória, tá bom, mas o povo quer resposta. E a gente também precisa de algumas respostas até para calar nosso coração. Então, aqui teria uma resposta pela imaginação teológica que já estudamos aulas anteriores.
quando a terça parte dos anjos caiu, houve um prejuízo à economia dos céus. Economia aqui não é no sentido financeiro, né? Economia no sentido de cisão. Houve um prejuízo à economia dos céus. O que causou a guerra narrada no capítulo 12 de Apocalipse, que nós já estudamos anteriormente. Caíram miríades de miríades, ou seja, milhões de milhões ou bilhões, não sabemos. Houve uma reunião da Trindade nos céus a respeito do julgamento de Lúcifer e de seus anjos caídos. Nessa reunião é proposta uma duríssima missão a Jesus e ele aceita. Então vamos imaginar esse problema que houve no céu, uma rebelião. Vai haver um julgamento desses anjos, a gente já viu aqui aqueles diálogos imaginários. E vamos imaginar essa reunião no céu da Trindade. Lá, como é que nós resolvemos isso? O que é que nós vamos fazer? E nessa reunião da Trindade se propõe a Jesus uma duríssima missão. E ele aceita a missão. Vamos instrumentar nos textos que vêm a seguir. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, se tem uma alegria proposta, alguém propôs a Jesus. Houve uma proposta lá nos céus, dizer, olha, você vai com uma missão duríssima, porém a alegria é muito grande. Está proposta uma alegria, que essa alegria pode também resolver não o problema só do homem, como o problema aqui do céu, né? Da queda de Lúcifer. Apesar de que o homem não estava criado ainda, mas já tinha o projeto, né? Zacarias 13, 7. Essa é a pena. Ó espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a minha mão para os pequeninos. Então a missão era essa, receber o pecado de todos, vir ser ferido, humilhado, cumprir essa missão e depois ter essa alegria de volta. Mas temos mais textos aqui. O que é que Marcos 14, 27 diz? Missão cumprida. Disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então Jesus está agora trazendo uma confirmação do texto de Zacarias. E quais são os outros textos que vão dar suporte a essa missão de Jesus, essa alegria que ele teve, para poder a gente concluir com algumas afirmações? Isaías 53, de 11 e 12. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, o trabalho de Jesus, o sacrifício na cruz, tem um fruto. E esse fruto vai trazer para ele o quê? Satisfação. Que fruto será esse? Salmo 68, 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite sobre ele. Recebeste homens por dádivas. Nessa missão, existiria um presente que Jesus ia receber. Dádivas são presentes. E nesse último texto, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então aqui tem a missão de alegria, satisfação de Jesus e dádivas. Recebeu dádivas presentes. Aí vem a hipótese. Isso aqui é uma hipótese, viu, irmãos? No plano de Deus está incluído a substituição do número de anjos caídos pelos seres humanos que, como dádivas, serão salvos através do resgate consumado na cruz do Calvário e da palavra do testemunho do seu povo, como diz em Apocalipse 12, 11. Então, portanto, né, as afirmações. Fomos criados para o louvor da sua glória em lugar dos anjos caídos. É por isso que Jesus não voltou ainda, porque está esperando completar, segundo essa tese, o número de eleitos, o número de salvos, para que ele venha receber esse presente.
porque o número de anjos caídos vai ser substituído para resolver o problema da economia do céu por homens. Homens que se converteram, homens que nasceram de novo e que foram dados a Jesus como presente de Deus. Fomos criados para julgar os anjos, que já vimos aqui na aula passada. E, por fim, fomos criados para que, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada aos principados e potestades. Concluindo, essa hipótese explica a restauração da economia dos céus com a criação da humanidade para substituir os anjos caídos, como também a demora da implantação do reino de Deus durante esses 6.000 anos de história, até que haja a conversão do último escolhido para a consumação do plano de redenção e restauração.